Olá, boa tarde a todos, a todas. Hoje então eu vou falar sobre as metodologias ativas, né? Na verdade eu vou trazer, vamos ver se o tempo permite, 28 maneiras de nós conduzirmos as aulas, de nós darmos as instruções. Oi Jane, seja bem-vinda, para que o método seja centrado do aluno, né? Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco chegam mais pessoas e daí eu começo a falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que eu gosto muito de pesquisar sobre metodologias. Natália, seja bem-vinda. Gosto muito de pesquisar sobre metodologias, né? Então eu gostaria de falar para vocês que todas essas atividades, essas dicas que eu dou para você, nem sempre para vocês, né, que eu explico que dá para fazer com jogos Play to Learn, sempre tem uma metodologia envolvida, né? E hoje e ontem eu estava pesquisando, já faz algum tempo que eu estou pesquisando sobre as metodologias ativas. Eu não gosto muito, para falar a verdade, oi Flora, seja bem-vinda. Eu não gosto muito desse nome, metodologia ativa, porque na minha concepção, na minha modesta concepção, toda a metodologia deveria ser ativa, porque o nosso aluno, eu acho, oi Teacher Victor, seja bem-vindo, eu acho que o aluno tem muito mais chances de aprender se ele estiver envolvido nesse aprendizado, né? Se ele não estiver envolvido, eu acho que a chance de aprender cai. Então, esses 28 métodos, né? O nome deles seriam métodos instrucionais, né? Método de eu dar a instrução, de eu dar as atividades para os meus alunos. Aí ele pode estar inserido dentro das diversas metodologias de ensino de língua inglesa. Legal, a Natália concorda, é isso mesmo, o aluno tem que estar inserido, né? Para que o aprendizado aconteça. E aí, muitos deles não são da nossa área, tá? O texto que eu vou me apoiar para conversar com vocês hoje não é da área de ensino de língua inglesa. Mas eu acho que os nossos alunos e nós só temos a nos beneficiarmos, né? Se nós usarmos as outras metodologias. Então, eu vou falar o que são os métodos instrucionais. Eu vou ler uma definição aqui que é bem curtinha, ó. Métodos instrucionais são processos que auxiliam na organização da estruturação de cursos no campo da educação. Então, eu vou dar um curso, eu tenho por objetivo chegar eu tenho um objetivo ali, como é que eu vou chegar nesse objetivo? Eu preciso de uma metodologia e dentro dessa metodologia tem esses métodos instrucionais, certo? A pesquisa que eu fiz também diz que tem 4 grandes áreas dos métodos. Então tem que você pode abordar o seu aluno, que você pode trazer a atividade. Tem a parte que é processamento de informações ou a instrução direta, que normalmente o que a gente mais usa. Aí tem o aprendizagem por experiências, que é o aluno desenvolvendo uma atividade. Tem a parte de pessoal, que é estudo independente. A gente sabe que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, elas vão por esse lado, né? Que elas têm a metodologia própria delas. No meu caso, como é que eu aprendo melhor? Eu aprendo melhor se eu escrever. Uma época eu fui aprender francês e aí eu tinha que escrever muita coisa para eu gravar, né? Oi Danísio, seja bem-vindo. Então tem a interação social. No nosso caso de língua inglesa, eu acredito que a gente usa esses 3 grandes campos, né? E agora eu vou falar sobre 28 métodos instrucionais que são todos centrados no aluno, né? Que o foco está no aluno para que ele possa desenvolver uma atividade. E, se for o caso, eu vou falar para vocês que dá para usar com material da Play to Learn. Vamos lá então? O primeiro deles, o número 1, chama-se cooperativo. O que seria um método instrucional cooperativo? É quando eu divido a minha sala em pequenos grupos e aí eu dou para cada grupo uma atividade. E aí dentro do grupo eles vão ter que cooperar um com os outros
para que cheguem ao objetivo principal. Então, eu acredito que a gente usa muito o método cooperativo. Só falando alguma coisa que me ocorreu agora, eu não pretendo trazer nenhuma novidade aqui, né? Nenhum breakthrough, mas tem muitos métodos dentro dessas metodologias centradas no aluno que a gente usa. Então, é só para trazer também essa dica para o professor que você já pode ser que você já esteja usando uma metodologia centrada no aluno, só está faltando saber qual que é o nome. Então, a primeira é o cooperativo. Eu divido a minha classe em pequenos grupos e dou a eles algumas atividades para serem feitas. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Uma maneira de usar o cooperativo com as crianças é dar, por exemplo, esse quebra-cabeça dos animais, de 3 peças, que é para aquelas crianças bem pequenas, e aí ele vai ter que montar, né? Aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Claro que vai depender muito. Olha só, pick. Então o grupo vai ter que decidir quais são as cartas que vão ser usadas para montar os animais. Se você então você pode dar alguns animais. Qual que é o objetivo? Dar alguns animais para que eles cooperativamente cheguem à conclusão quais são os animais. E depois, aí um pouquinho mais difícil, no verso da carta, dá para você trabalhar cooperativamente também, para que eles descubram quais são os adjetivos. Então, essa é uma maneira de trabalhar com o cooperativo. E aí, uma outra maneira de trabalhar com o cooperativo também, deixa eu ver que eu tenho um jogo aberto aqui, ó. Eu estou com o passado aqui aberto. O que você pode fazer? Aqui é o jogo, deixa eu pegar a caixinha deles para você saber de quem que eu estou falando. Esse é o jogo para jogar cartas, né? Mas e se eu quero fazer de uma maneira cooperativa? Então eu vou separar, por exemplo, 5 frases completas e vou distribuir em 5 grupos. Eu acho que tem 20 frases aqui ou alguma coisa parecida. Então eu vou dar as frases para os grupos e eles vão ter que decidir como é que... Então tem last month, ele tem que decidir que é lá no final. Se for uma pergunta, ele vai ter que usar auxiliar. Eu vou montar uma frase só para vocês saberem. Peraí, eu preciso do passado. I forgot to call you last month. Então os grupos vão ter que um aluno ajudar o outro para ele chegar qual que é a forma correta de eu montar. Então esse é o primeiro método centrado do aluno cooperativo. O segundo são apresentações. Eu concordo, né, com vocês se vocês falarem assim, mas Márcia, apresentações não dá para usar com todos os níveis. Realmente não dá, mas muitos professores, eu acredito, que tem alunos que estão no nível que dá para ele fazer a apresentação. E daí, o que você pode pedir? O que eu tenho de material para te ajudar nisso? Porque a nossa vida de professor tem muitas atividades. Então, se eu tiver que pensar em tudo sozinho, eu passo o dia só fazendo isso e acaba não sobrando nenhum tempinho para mim. Então, para que você tenha um pouquinho de tempo, a Play to Learn traz o material já um pouco desenvolvido para você. Por exemplo, apresentações. Se você tem aquele aluno que está bem no início, ele vai ter que ver quais são as perguntas desse card aqui. Eu já vou ler para vocês quais são essas perguntas e ele vai ter que fazer uma apresentação sem olhar no card, sem olhar nas perguntas. Então o que ele vai ter que falar? O nome dele, onde ele trabalha, o que ele faz lá e o que a empresa dele produz. Só para vocês saberem, eu estou falando de empresas, então eu estou usando esse jogo aqui, que é o Questions for Business English. Então você quer que o seu aluno iniciante faça uma apresentação? Aqui já tem uma guideline para que ele siga, prepare, você dá um tempinho para ele preparar e daí ele se apresentar. Então, você pode pedir para que seus alunos façam uma apresentação. Essa é uma das metodologias centradas no aluno. Mas e se você tem um aluno que tem o nível mais avançado ainda? Aí tem o Questions for Advanced Students. Aí você pode... Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Aí você pode pegar um item aqui, um cartão, e para que ele faça uma apresentação. E aqui tem, não lembro agora, se é 30 ou 60 tópicos. Então, sobre ONGs, você quer que ele fale sobre ONGs, você quer que ele fale sobre caridade. Tem todos os assuntos.
parque de diversões. Sair, como é que eu falo sobre sair? Uma apresentação bem simples, eu vou pegar aqui desse jogo, eu vou ler para vocês. Então, neighborhood, você vai pedir para que ele faça uma apresentação sobre o bairro dele, sobre o neighborhood dele. Quais são as perguntas que tem nesse card da Play to Learn? Vamos lá. What's your neighborhood like? Are there parks and squares? Is it famous for anything? Do you live in a convenient location? Why? Aí ele vai ter que explicar. What is the cost of living in your neighborhood? Então vejam só, tem 1, 2, 3, tem 5 perguntinhas que vai fazer com que o seu aluno tenha onde se apoiar para fazer a apresentação. E o legal é que a apresentação ela é totalmente focada no aluno. Então essa é uma outra dica se você tem alunos que conseguem desenvolver um pouquinho mais. Então tem o Business English e tem, deixa eu ver, eu não peguei um material aqui, gente, agora não dá. Tem também o Questions for Beginners, né, que são perguntas mais para iniciantes. Então as apresentações podem ser, você já tem esse material da Play to Learn pronta, você distribui um card para cada aluno e pede para que ele prepare a sua apresentação. Se você quiser ser um pouquinho mais, dar uma atividade um pouquinho mais desafiadora, você fala que além desses 5 ou 6 perguntas que tem em cada card, ele tem que acrescentar mais uma. Então, a segunda metodologia centrada no aluno, totalmente focada, são apresentações. A terceira chama Panel ou Expert. O que significa isso? O aluno vai pesquisar, você pode até sortear temas, né? O aluno vai pesquisar sobre um determinado tema, ou de repente ele é um engenheiro, um médico, um dentista, um professor, e os outros alunos então vão fazer perguntas e vão fazer essas perguntas para ele com o objetivo dele responder tudo em inglês. Então dá para fazer isso, né, com o conhecimento que os seus alunos têm. Eu tenho um jogo para sugerir também. Se você quiser, por exemplo, que ele tem esse jogo da Play to Learn que a gente fez para que haja uma interdisciplinaridade com geografia. Então o que tem nesse jogo? São 30 países, chama-se Countries of the World, e tem as capitais também, né? São, na verdade, 30 capitais. E aí tem 10 informações. Você pode pedir, se o seu aluno, por exemplo, ele não está conseguindo, ele ainda não está naquele nível de ter total fluência e conseguir bancar uma sessão de expert. Então você vai dar esse card para ele e ele vai responder sobre um desses 30 países. E o legal é que os outros alunos vão ter todas as perguntas aqui. Então é importante a gente saber também que, para que o nosso aluno chegue à tão sonhada fluência, é importante que a gente dê algumas atividades que funcionam como scaffolding, né? Que vão dar aquele apoio para ele. Essa é uma delas, né? Tem 10 perguntas aqui, tem todas as respostas aqui. Então eu posso responder para a classe, né? Eu vou ter que ouvir a pergunta, identificar qual é a pergunta, eles podem fazer tudo fora de ordem e você está fazendo uma atividade totalmente centrada no aluno. Essa aqui foi a Panel Expert. A próxima, eu confesso que não conhecia. Ela chama KWL. KWL. Depois eu até vou fazer um post especificamente sobre ela, que eu achei bem interessante. O que é o K? O K é o que eu sei. O que é o W? O W é what I wanted to know, o que eu quero saber. E o L é o que eu aprendi. Então você pode pedir, né, que o seu aluno elabore um poster, fazer uma poster session KWL. Então ele vai colocar o que eu sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi. E aí para isso você pode usar determinados tópicos que você está ensinando, passado, presente, futuro, preposições. Imagina que legal ele ter que parar e pensar o que eu sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi sobre esse tópico. Quando a gente pede para o nosso aluno parar e escrever, falar sobre o que ele aprendeu, eu estou transformando esse aluno em um aprendiz
independente. Ele está aprendendo a acessar o próprio conhecimento. E isso é muito importante, né, gente? Então, a gente pode usar essa metodologia KWL. E daí tem a forma mais avançada da KWL, que é KWHLAQ. Vamos lá. O que eu sei é o K, o que eu quero saber é o W. H, como é que eu descobri? Você pode até dar um jogo, né, para ele descobrir, por exemplo, como é que é formado o passado. Pode dar esse jogo e ele vai preencher a metodologia. O H é como eu descobri. O L, o que eu aprendi. O A é que ações eu vou tomar. E o Q é quais novas perguntas eu tenho. Então, é uma metodologia que não é comum, né? Isso aí, eu acho que eles usam muito, o pessoal da ciência da computação usa essa metodologia aí. Agora nós vamos para uma que a gente usa bastante, e também faz parte, né? É uma metodologia, é uma técnica centrada no aluno, que é o brainstorming. E eu sempre falo do brainstorming, principalmente em competições. E eu vou dar agora aqui algumas sugestões de competições que vocês podem fazer. Essa é a quinta da minha lista. O brainstorming faz com que a gente coloque o pensamento do aluno para trabalhar, faz com que ele fique pensando, né? Porque normalmente é legal a gente fazer com competições. Então, por exemplo, se eu estou usando esse jogo aqui, eu já brinquei com o meu aluno com o jogo de lugares da cidade, eu já brinquei com o meu aluno de Places in the City, de jogo da memória. Aí eu posso colocar as cartas dos lugares e eu vou tirando um a um e eu posso perguntar: What can you find in the bakery? E eu dou alguns 30 segundos, 60 segundos, eu dou um tempo para ele possa escrever What can I find in the bakery? Outra possibilidade, What can I find in the travel agency? Então, brainstorming. Aí o que eu fiz com esse brainstorming, gente? Eu joguei toda a responsabilidade para ele pensar e buscar ali no brain dele quais são essas palavras. Eu também posso fazer essa atividade com esse jogo aqui, posso fazer brainstorming. Já brinquei de jogo da memória, aí eu vou pegando uma parte do corpo e vou perguntando. Aí chama-se, eu vou pedir para que ele escreva quais são os verbos. What can you do with your hands? What can you do with your mouth? E aí ele vai ter que pensar quais são todas as atividades. Então esse é o brainstorming. Eu também posso usar com furniture in the house. Já brinquei de jogo da memória, eles sabem esse vocabulário, então eu posso usar os cômodos da casa, né? E perguntar: What furniture do I usually have in the kitchen? What furniture do I usually have in the bedroom? É claro que não dá ele vai ter que pensar e selecionar. Normalmente na cozinha eu tenho stove, refrigerator, microwave oven, e no quarto, acho que eu falei quarto, né? Eu tenho closet, eu tenho bedside tables, bed e assim por diante. São coisas diferentes que fazem o cérebro do nosso aluno trabalhar e a metodologia é focada neles. Eu também posso usar com esse outro jogo aqui, brinquei de jogo da memória, aí eu quero ver com eles, eu posso, por exemplo, perguntar para eles onde que eles podem trabalhar, where can they work, então eles vão ter que imaginar todos os lugares que eles podem trabalhar, ou quais são os objetos que cada profissão precisa, certo? Então, brainstorming é uma metodologia totalmente centrada no aluno. A número 6 é criar mídia. Então você pode apresentar, como eu falei, né, nem todas dá para usar os jogos Play to Learn, algumas dá, aí eu vou dando a sugestão. A número 6 se apresenta o assunto para eles e pede para que eles criem um vídeo. É muito legal, né, gente? Eu já fiz isso daí quando eu dava aula numa escola particular aqui há muito tempo atrás. Então, você vê se tem algum problema no seu bairro,
ou na sua cidade e pede para que eles apresentem, façam um vídeo curto, conversando com as pessoas, né? Falando para as pessoas sobre esse problema. É bem legal, eu gosto, criar essa mídia. A próxima metodologia centrada no aluno é discussão. Então aí você vai apresentar um aluno e vai pedir para que os alunos conversem sobre ele. E caso precise de informações extra, você pede para que eles vão pesquisar. Aí também eu posso usar, eu não estou com ele aqui, hoje eu me preparei para a live e não peguei alguns jogos. Eu posso usar aquele jogo da Play to Learn que chama Solve This Problem. Ali tem 60 problemas. Então você pode até, aí você decide. Você pode dar um card com cada problema para um grupo, né? Para cada grupo você vai dar um problema diferente, ou você diz o problema e todos têm que chegar a uma solução. Aí eu acho que é bem legal, porque daí eles vão conversar depois entre os grupos, né? Primeiro entre os grupos, depois a classe toda. Então, discussão. A discussão você também pode usar aqui, os cards desse outro jogo aqui, que vamos pegar um problema aqui, ó. Immigration, se você quer discutir sobre imigração. Quais são as perguntas que tem no jogo Questions for Advanced Students? Eu vou falar em português, tá bom? Se uma pessoa entra no país ilegalmente, o que deveria ser feito para cada um? Qual seria o impacto dos imigrantes se os imigrantes fossem de volta para o país? Não, esse não é novo não, esse é um jogo que é esse aqui, ó, Questions for Advanced Students. Ele tem bastante pergunta para aluno bem avançado e para ter muito debate. Olha essa pergunta que legal, né? Qual é o impacto se os imigrantes voltassem para os países de origem? A gente teve esse problema aqui no Brasil, né? Tinha, acho que aqueles médicos cubanos, né? E aí, no início do governo atual, foi pedido, né? Acho que acabou o contrato. Então, aí o que teve aqui? Muitos lugares ficaram sem médicos. Então, a importância também da gente ver os imigrantes. Você acha que os imigrantes sofrem discriminação? Por quê? Por que não? Deveria ser obrigatório que os imigrantes aprendam a língua local? Olha, então tem muitas perguntas, né? Social problems, então tem muitas perguntas aqui nesse Questions for Advanced que você pode usar aqui para fazer uma discussão e para usar uma metodologia totalmente centrada no aluno. Pode usar esse daqui também, porque tem 30 países, você pode escolher um país e pedir para que a pessoa, e fazer uma discussão, né? Pode usar o que tem aqui, tem 10 tópicos aqui, vou ler para você. Localização, a capital, a população, comida típica, uma invenção famosa, isso é muito legal. Uma pessoa famosa, uma atração turística, qual é a nacionalidade e qual é a língua. Aí você já dá tudo isso de informação, aí você pede para que ele expanda esse conhecimento e aí eles vão pesquisando e vão conversando tudo em inglês. Então essa é uma metodologia centrada no aluno, que é discussão. A número 8 é a formação de pequenos grupos. Então, o que um pequeno grupo pode fazer? Muita coisa, né, gente? A gente sabe quando os alunos se unem, o número de coisas que eles conseguem fazer. Então, valorize isso também. Eu gosto muito de trabalhar de pair work, mas também de fazer discussões em pequenos grupos. Fala aí pra mim o que vocês estão achando, se vocês usam essas metodologias na aula de vocês. Eu gosto muito de saber. Estudo de caso é uma outra maneira que você pode usar a metodologia para ser totalmente centrada no aluno, né? Então aí você vai pegar um assunto, um problema, e vocês vão tentar falar todas as possibilidades, né, daquele caso. Pode até ser um caso que está acontecendo na mídia nesse exato momento, né? E aí você pode fazer com que seus alunos sintam-se bem animados para falar. E é claro, também dá para usar aqueles jogos que eu falei para vocês, o Can You Solve This Problem, Questions for Advanced Students, Questions for Business English, que tem muitas histórias lá. Quebra-cabeça, aí você quer que eles cheguem a uma solução, e aí você vai
Para fazer o quebra-cabeça, você tem que conhecer o seu grupo e saber o que eles são bons em fazer. Então, determinado grupo ou determinado aluno é muito bom para mídias sociais. O outro aluno é melhor para fazer alguma coisa que seja de mão na massa. Um outro é muito bom para falar. Então, aí você vai, né, quando você vai fazer esse quebra-cabeça, você tem que conhecer o seu aluno para que você possa, aí o professor vai distribuir as tarefas. Esse foi o número 10. Eu estou falando sobre métodos instrucionais, métodos que a gente usa para dar instrução para os nossos alunos, que são totalmente focados nele. E hoje eles são chamados de metodologias ativas. Esse aqui é bem legal. Quando eu trabalhava numa escola bilíngue, a gente tinha, né, com as crianças lá pequenininhas, a gente tinha os Learning Centers. E é muito legal. Agora, o que eu vou propor para vocês não sei se vocês já fizeram isso, eu fiz quando eu dava aula lá na FATEC, ter Learning Centers com adultos. Já pensou nisso? Então, por exemplo, você está ali explicando o verbo to be. Então, a minha sugestão é que você faça um Learning Center que ele vai estar esse jogo aqui, que é o jogo de cartas todo espalhado numa mesa. Ele vai ter que descobrir qual seria a ordem correta e montar. Então, um Learning Center, você coloca um jogo de baralho para ele montar. No outro Learning Center, na outra mesa redonda, você pode colocar o tabuleiro. E aí ele vai escolher no tabuleiro do verbo to be. Tem 60 frases. Você fala, escolha 5, escolha 8 e copie e escreva qual seria a resposta correta. E se você tiver as worksheets da Play to Learn, você faz uma outra estação de trabalho, né? Um outro Learning Center com essas worksheets. Não é legal, gente? A gente coloca o aluno, a responsabilidade toda na mão do aluno, e ele vai ter que realmente participar da aula. Para fazer isso, né, para fazer essas atividades que eu estou falando, o professor tem que estar com a sua cabeça muito bem trabalhada, porque nós, professores, nos acostumamos a ficar ali no centro das atenções. E agora eu estou propondo que você coloque o seu aluno no centro das atenções. Então, o papel do professor muda também. Quero destacar que isso é importante a gente conversar sobre isso, né? É claro que você está ensinando, você está sendo um facilitador, mas é muito importante a gente usar essas metodologias para que eles tenham mais responsabilidade sobre o desenvolvimento do conhecimento deles. Será que eu consigo chegar nas 28? Eu já estou na 12 agora. A 12 são experiências. Experiências mesmo. Experiências de física, de ciências. Então é legal você fazer essas experiências em inglês. Então você pode... Eu tinha um livro, eu vou ver se eu encontro, eu acho que eu dei para um professor de física, que eram só experiências para fazer com os alunos da parte de física. Então, por que não conduzir as experiências em inglês? Então, todos os comandos que você dá serão em inglês. Acho muito legal incluir experiências. O número 13, a gente está muito acostumado, que chama o role play. Então, quando a gente coloca o role play, permite que o aluno experimente. E eu sempre falo que para que você aprenda uma língua estrangeira, ela tem que passar pelo seu corpo, você tem que falar a língua. E o role play é uma das maneiras de você colocar o seu aluno no centro do aprendizado. Eu vou sugerir para role play esse jogo aqui, que chama-se Conversation Cards. Como é que é esse jogo? Ele tem 4 tópicos. Então, place, que é lugar, action, ação, character, que é o personagem, e complemento. Aí o aluno está com isso aqui em mãos, ele vai ter que elaborar junto com o seu parceiro um role play. E daí você pode pedir para que eles apresentem para a classe. Eu vou dar falar como é que é um. Por exemplo, place, dental clinic, uma clínica. Action, scheduling an appointment, está marcando uma hora. Character, o paciente e a recepcionista. Complement, the patient is very busy. Então, ele tem que dizer que ele está ocupado, ele está com muita pressa para marcar a hora dele. Então, role play, essa a gente coloca
Conversation Cards, esse eu adoro, o Teacher Victor de Matos está falando. É um jogo que permite muitas atividades, né? E coloca o seu aluno no centro do aprendizado. Obrigada pela opinião, Teacher Victor. Então, roleplay, simulação. Eu fiquei pensando, né? Como eu falei, eu roubei esses métodos de outras disciplinas que não língua inglesa, né? Agora, simulação por computadores tem crescido muito, isso que está escrito aqui, né? Use a tecnologia para simular um evento real. No nosso caso, talvez a gente possa usar a tecnologia, não sei se para simulação, mas talvez para eles jogarem alguns jogos, né? A gente tem jogo da memória, esses dois aqui, ó, o Places in the City tem jogo da memória gratuito online e o Furniture in the House também. Aí pode talvez uma simulação. Se vocês pensarem em alguma outra maneira de fazer uma simulação, você escreve aí pra mim. Só tenho dos antônimos. Ah, que legal, ó, você tá falando aí que tem dos antônimos? Eu já lembrei, lá no começo eu falei do brainstorming. Dá para usar com dos antônimos também. Você tira uma carta, por exemplo, e pede para dar alguns e dá um... Ah, não. Deixa eu ver se dá para fazer. Eu tô pensando aqui se dá para fazer uma dessas atividades com dos antônimos. Provavelmente dá para fazer uma atividade que é mais que é focada no aluno, por exemplo, você sorteia uma carta e pede para que ele dê a forma de comparativo ou superlativo do antônimo, mas aí não é brainstorming, daí você tem que fazer com aquele sininho para ele bater no sino. É legal também e fica totalmente focada no aluno. Simulação, lab, eu falei, né? Tem algumas aqui, eu peguei, depois eu vou compartilhar com você, tudo isso aqui eu peguei no Pinterest e eu vou dar crédito para a pessoa que fez essa lista, né? Então aqui ela falou lab, então levar os alunos para o lab, para o laboratório e permitir que eles consigam, através da simulação também, né, chegar a uma conclusão. Aí pode ser tanto um laboratório de ciências como um laboratório de computação e isso ser feito em inglês. Demonstração. A demonstração, valeu a dica, legal. Eu acho que eu fiz uma live só falando sobre esse jogo aí, Antônimos. É um jogo muito legal. A demonstração, então, é uma maneira bem legal, né? Você vai ter que demonstrar, falar sobre um determinado assunto, totalmente em inglês. Você coloca o seu aluno ali no centro da aprendizagem. Aí, que tipo de demonstração? Por exemplo, depois que você está ensinando comida e bebida, estou sem o food and drink aqui, aí você brincou food and drink, e daí você pode pedir para que ele, como é que podia ser a demonstração, né? Quando eu tinha escola de inglês, o que a gente fazia? A gente fazia uma sandwich competition. Então os alunos falavam pra mim, né? Eu pedia pra eles, cada um ia fazer um sanduíche e a gente ia fazer o sanduíche realmente, né? Essa é a demonstração. Aí eles falavam os ingredientes, eu comprava os ingredientes e daí nós fazíamos o sanduíche e dividíamos em várias partes, cada um comia um pedacinho e votava no melhor sanduíche. Então essa é uma demonstração legal que é de culinária, né? E ele vai ter que fazer. Quando a gente fazia essa competição de sanduíche, ele tinha que usar first, next, then, after that, né? Ele ia colocando lá as coisas no sanduíche. Reforçando em casa, tá nos destaques? Não tá, mas se você me dá um oi e eu acho o link e mando pra você no direct. Manda um oi pra eu não esquecer, que senão eu esqueço. Aí, uma outra dica que eles dão aqui são os cartões. Sabe aqueles cartões de índice? Eu usava muito esses cartões quando eu estava quando eu lia para o mestrado, né? Aí eu usava os cartões para escrever lá o que era mais interessante para mim. Essa live vai ficar gravada, se não der nenhum problema vai ficar gravada. Eu compartilho aqui no Instagram e lá no YouTube também, né? Porque as pessoas me pediram, eu só deixava aqui no Instagram, mas tem gente que não quer ter Instagram, então eu compartilho lá também. Então, esses cartões, você pode até dar os cartões para os alunos
e pedir para que eles elaborem uma atividade com os cartões, né? Não é legal também? A gente vê que com os jogos, quando você dá os jogos na mão dos alunos, eles vão criar regras diferentes. Inclusive várias coisas que eu conto para vocês foram meus alunos da FATEC que desenvolveram, porque era uma escola, um lugar grande que eu dava aula, né? Eu sempre dei aula em Instituto de Idiomas, mas lugares menores, né? Então os alunos gostam muito de criar regras e eles se sentem donos daquilo, né? Tem pertencimento, isso é muito importante. Os teachers também, né? As teachers criarem maneiras novas de usar, adoro. Cartões index, então, aqueles cartõezinhos. Tem um outro tipo de instrução que é inquire based. De nada, reforçando em casa, de nada, estou à disposição. Baseado em perguntas, né? Inquire based. Então você pode fazer alguma coisa mais aberta. A pessoa vai lá e a classe vai bombardear essa pessoa com perguntas. Ou você pode usar um desses cards aqui que a gente tem, ou sobre business, ou sobre aqui. Pode usar perguntas para avançado. Você pode usar essas perguntas aqui, os alunos perguntando para e ele vai ter que dar a resposta. Então, totalmente centrado no aluno. Vocês estão vendo que essas cartas, esses jogos, que na verdade não são jogos, né? Esse material que eu tenho, que tem cartas, vou contar uma coisa para vocês. É um dos materiais que a gente mais vende, porque ele dá para fazer muita coisa e coloca o aluno ali no centro da atividade. Então, E agora eu vou contar outra coisa. O primeiro que eu fiz foi perguntas para iniciantes, que agora a gente colocou o nome em inglês, Questions for Beginners. E eu fiz simplesmente porque tinha um comprador de uma livraria que não era muito legal comigo e eu precisava muito dessa livraria para divulgar o meu material lá. E ele sugeriu, aí para agradá-lo, gente, eu fiz meio que para agradá-lo a sugestão dele, mas eu não acreditava muito. E hoje é o jogo que mais vende. Então é muito bom a gente dar a mão à palmatória, né? E ver que tem muita gente que sabe mais do que a gente. É bom, é um exercício de humildade. E esse foi para mim, eu vou levar para o resto da vida. O número 20, falta mais 8. O número 20 então baseado em perguntas, né? O número 20 são modelos mentais, então também eu acho que é alguma coisa mais da computação, né? Construa modelos mentais que podem suportar informações novas. Você pode até fazer de vocabulário, só que daí são mapas mentais, né? Vamos mudar aqui para nossa área, que seria mapas mentais. É bem legal e os alunos gostam de fazer também. Projeto, eu adoro trabalhar com projetos, né? Em algumas lives talvez vocês já tenham visto. Por exemplo, a gente começa usando o jogo da memória, aí desenvolve para várias atividades e depois termina com projetos. Um que eu me lembro agora é do jogo da memória Clothes, né? De roupas, que eles têm que no final do projeto eles têm que pesquisar em sites de roupas no exterior. Que roupas que eles comprariam, por exemplo, com $2.000 se eles tivessem que ir para o intercâmbio. Então é todo um projeto, né, que você começa ensinando as roupas que usa para determinadas estações, como pronuncia, como usa, como fala, e depois no final o aluno tem que fazer uma apresentação. Um outro projeto que dá para fazer partindo do jogo Clothes os alunos pesquisarem quais são as roupas mais usadas, quais foram as roupas usadas em determinada década, né? Então ele vai falar sobre Clothes e daí ele vai ter que fazer essa apresentação usando verbos no passado, né? Falando o que usava em determinada década. Pode ver que os projetos, ele englobam várias dessas atividades que eu falei aqui. Modelos mentais, projetos, problema, né? Resolução de problemas, o aprendizado baseado na resolução de problemas. Isso é muito importante porque daqui a alguns anos a gente não sabe se muitas dessas profissões que nós temos atualmente vão estar em vigor. Porém, uma coisa a gente sabe: resolver problema é uma habilidade que é muito necessária. Então tem aquele jogo Can You Solve This Problem? Que é
ótimo para isso. Tem uns problemas bem inusitados e até divertidos. Descoberta. A descoberta pode ser, você vai descobrir alguma coisa mais estreita ou alguma coisa muito mais ampla. E aí permite ao aluno que ele escolha um tópico e vai explorar. Aí é legal que ele faça essa descoberta e daí ele pode fazer um post para ilustrar tudo que ele descobriu. Questions and Answers. Esse Questions and Answers, a dica é que você faça, eu fazia isso, você faça um Questions and Answers para os alunos descobrirem um pouquinho mais sobre você, vai ser sobre sua vida, você ali na Berlinda, mas isso ajuda a criar um pouquinho mais de intimidade com os alunos. Então, Questions and Answers. Tô quase no fim, gente. Mídias sociais. Então você pode pedir para que o seu aluno crie um post. Se você ensinou alguma coisa, ensinou o passado, o futuro, preposições, você fala para ele assim, você consegue criar um post ensinando isso que eu te ensinei, explicando? Aí ele vai ter que ser sucinto, vai ter que usar a arte, né? Todo mundo pode usar o Canva gratuitamente. Fala para eles irem no Canva, ou Canvas, agora não sei, aquele aplicativo, eu uso muito. E aí para ele que ele crie um post baseado em alguma coisa que você ensinou. Eu acho bem legal também. Jogos, né, gente? Tá aqui, não fui eu que coloquei. Então, jogos, é claro, eu sempre falo para vocês que o jogo coloca o aluno ali no centro da aprendizagem, não tem como ele fugir, e é por isso que eu gosto tanto de jogo. Sem falar que existe o porquê científico, né? Quando alguma coisa nos interessa, ela ativa aqui a nossa amígdala, e a amígdala faz com que ative a secreção de dopamina, e a dopamina faz com que eu preste mais atenção. Então por isso que eu amo tanto jogos. Aí teria, né, um monte de lives aí que eu tô falando sobre jogos. Competições também, jogos, competições, tem tudo a ver, a pessoa aqui colocou em tópicos diferentes. Mas sabe o que ela está falando aqui? De inscrever os alunos em competições internacionais. Não tem Olimpíadas de Matemática, não sei se tem Olimpíadas de Inglês. Uma vez eu fiz aqui na cidade, é bem legal também. A Flora está falando, no meu projeto do ano passado, os meus alunos produziam tutoriais, foi maravilhoso. Olha só que legal, né? Vocês usando aí as metodologias ativas, muito bom. Então, competições, debate. Então, durante o debate, você pode pegar, você pode até pegar um tema que tem aqui, ou no Can You Solve This Problem, é muito tema legal para debate. Tem até uma live que eu falo como é que dá para fazer o debate, né? Você coloca, oi... Júnior Gonçalves, seja bem-vindo. Você coloca o tema que você vai discutir, e aí um grupo fala, o outro grupo fala, aí tem a réplica, tem a tréplica. É muito legal que você faça com essa organização. É claro que vocês sabem, vocês já viram nos filmes, como nos Estados Unidos eles têm debate team, e eu acho isso muito importante. Acho que a gente tinha que trazer isso para o Brasil. Isso é uma coisa boa para a gente importar, né? A gente ensinar os nossos alunos a pensar nos debates e realmente aprender a argumentar. Essa é muito importante, essa é uma qualidade muito importante, não só em português como em inglês. Debate é o número 28, é o último. Então essas são as 28 metodologias ativas. Eu não vou prometer, mas eu pensei agora no nosso... Nós temos um site novo, né, cheio de fotos novas e vídeos novos, e esse site tem um blog também. Eu ainda não comecei a escrever lá. Eu tenho um outro blog da Play to Learn numa outra plataforma, né, que eu escrevo em inglês, mas também faz tempo que eu não ativo. Mas se quiserem dar uma olhada, mas esse aqui seria um assunto legal para eu colocar no blog, porque tem essas 28 maneiras. Aí o professor lê e vê qual que ele se identifica mais. Então é isso, gente, que eu queria, né, compartilhar com vocês, essas 28 maneiras que são instruções, né, são métodos instrucionais. Alguns a gente usa há muito tempo, outros a gente pode incorporar. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui na live. Eu vou parando por aqui, a live vai ficar salva, então se você achou que esse assunto pode ser útil para o professor de vocês, compartilhe a live com eles, depois compartilhe o vídeo, ou de repente até usa lá numa hora atividade da sua escola, para que mais professores
saibam, né, e incluam maneiras diferentes, porque às vezes a gente quer ensinar o aluno de uma maneira diferente. Flora, minha querida, muito obrigada. Eu que sou grata pela sua participação aqui na live. E sintam-se à vontade para dar sugestão do que vocês gostariam que eu falasse. Eu crio, né? Eu sou a Márcia, a pessoa que cria os jogos aqui da Play to Learn, e eu gosto muito de metodologias de ensino, porque elas nos dão um guia até de como que a gente faz para chegar onde a gente quer chegar, que é tão almejada fluência dos nossos alunos. Então é isso, gente. Quarta noite tem live também, e eu vou falar de outro assunto, tá bom? Grande abraço para vocês e muito obrigada pela presença.